Boa tarde. Bom, é sempre uma... Não precisa... só todas que... Tá ótimo, para mim tá bom. Para vocês tá bom assim? Para dormir também, tá uma delícia. Eu sei. Com ventinho, pronto. Isso. Bom, boa tarde. É sempre uma alegria divulgar a doutrina aqui na nossa casa, né? E por tudo isso nós rogamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que nos auxilie na condução e no entendimento do estudo da tarde de hoje. Então, boa tarde. E nós vamos falar hoje sobre a lei divina ou natural. A lei divina ou natural, ela encontra-se na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde se encontram as leis morais. Essa terceira parte tem como título as leis morais. E o capítulo 1 fala justamente da lei divina ou natural. E aí Kardec inicia esse capítulo perguntando o que se deve entender por lei divina ou natural, né? E aí os espíritos nos respondem, na questão 614, que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Bom, nós sabemos que nós precisamos de leis, não é? Para nos guiar. Precisamos de regras, toda a sociedade tem suas regras, tem suas leis, e, obviamente, como o nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, se nós temos as leis, obviamente, né, no mundo espiritual existem leis, as leis perfeitas, essas sim, divinas, de Deus, naturais. A harmonia que reina no universo material, na natureza, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Deus criou as leis divinas. Elas existem por toda a eternidade. De vez em quando, nós reconhecemos uma ou outra, porque as leis do mundo físico também são leis divinas, não são leis naturais? Não são da natureza? Deus não criou tudo? Deus é o criador de tudo. Deus é o criador, né, supremo. Se ele criou tudo, ele criou também as leis físicas, as leis do mundo material. Então, todas as leis, incluindo as leis da física, são leis divinas, são leis naturais, né? Então, elas já existem desde sempre. De vez em quando, a gente se percebe de uma ou outra, como Newton, quando a maçã caiu na cabeça dele. Aí ele percebeu, opa, tem alguma coisa aqui. A lei já existia. A gente é que demorou a se perceber, a perceber aquela lei, né? Como existem também muitas leis que a gente ainda não tem na nossa ciência oficial. As próprias leis, a própria ciência espírita, ela ainda não faz parte da ciência do mundo material. Um dia, né, nós sabemos que vai fazer, mas por enquanto um monte de coisa que acontece no mundo espírita, no mundo espiritual, ainda não é reconhecido, ainda não é estudado, muita gente nem acredita, enfim, ainda não faz parte, ainda não... Nem todos nós percebemos essas leis, não é? Então, essas leis, umas, elas se relacionam com as leis da física, como nós dissemos, e outras diz respeito especificamente às relações do homem com Deus, que são as leis morais. Então, nós temos dois tipos de leis. São as leis físicas do mundo material e as leis morais do mundo espiritual, aquelas que diz respeito do espírito, né? Nós humanos, nós homens, em relação a Deus. Tá ok? Tudo bem por enquanto? Aí na questão 619, Kardec pergunta, Deus deu a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei, a lei divina? Aí os espíritos respondem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem
e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Só penetra, só compreende a lei divina aquelas pessoas que já estão, de alguma forma, relacionadas com o bem. A lei divina, ela não tem como ser compreendida pelas pessoas más. As pessoas más sequer a buscam, nem a buscam. O que acontece? Por mais intelectualizado que as pessoas sejam, se elas não tiverem essa vontade de buscar, essa vontade de compreender a lei divina, ela não vai conseguir. Esses que melhor a compreendem, os que se decidem a investigá-la, não é? São aqueles que já se cansaram um pouco da coisa só do mundo. Sabe aquele vazio existencial, quando chega uma hora que fala assim, não pode ser só isso, tem que ter uma coisa a mais? E aí nós estamos falando dos religiosos, sim, qualquer um deles, não importa. Mas a coisa do material, aquele vazio, aquela coisa que cansa, é a partir daí que a gente vê, que a gente quer investigar. O que tem mais? Agora, não basta isso. Tem que investigar e com vontade de achar. Porque tem gente que procura um monte de lugar, né? Tem gente que vai num lugar, procura, não acha. Aí vai para outro, procura, não acha. Vai para outro. Tem uma história até que o Haroldo conta, que diz que uma menina falou assim, olha só, eu fui para o budismo, procurei e não achei. Eu fui para o catolicismo, procurei e não achei. Eu fui para Umbanda, procurei e não achei. Eu estou no espiritismo e não estou achando. Aí diz que ele pergunta para ela assim, você tem certeza que você quer encontrar? Ou você está só, né, como na sociedade, fazendo o que a sociedade exige de qualquer um, porque, afinal de contas, é difícil, né? Sofre preconceito também quem não está inserido numa religião, num grupo religioso, ou você está só ao sabor do vento? Você quer mesmo encontrar? É isso mesmo que você quer? Enfim. Essa é a questão 621 e é uma das questões mais interessantes e instigantes, não é? E faladas até na doutrina espírita. Kardec pergunta, tá bom, você já explicou o que são as leis divinas, o que são as leis naturais, mas onde está escrita a lei de Deus? Onde estão escritas essas leis? Na consciência. Está na nossa consciência. Os espíritos respondem, visto na consciência. E aí, o interessante é o seguinte, se você perguntar onde está escrita a lei de Deus para um muçulmano, ele vai dizer que é no Alcorão. Se você perguntar para um cristão, ele vai dizer que é na Bíblia. Né? Para um judeu, na Torá. A gente sempre está achando que a lei de Deus está numa coisa material, está escrita num livro. A gente sempre imagina que a lei de Deus está escrita, está em alguma coisa material. A gente pensa que está fora. E a lei de Deus está dentro. Se nós pensarmos assim, todas essas regras divinas, elas foram criadas junto conosco. Quando Deus nos criou, enquanto espírito, quando Deus criou o nosso espírito, Ele já incutiu o sistema operacional, lei divina. A gente já tem a Bíblia, né? O Alcorão, o Torá, tudo isso dentro da gente desde que nós fomos criados. Isso é bem interessante, né? Deus não iria depender da linguagem mais do que limitada dos homens para escrever a lei dele. Então ele faz o que ele coloca na gente. Aí fica complicado, não fica? Para a gente achar. Mas a gente acha, a gente sabe que está lá e a gente vai achar. Aí tem ali na nota, Kardec pergunta assim, ainda na mesma questão, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, né, se está na nossa consciência, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Quer dizer, ela não é revelada em todos esses livros que a gente está falando, não é? De todas as formas? E aí os espíritos respondem,
ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, todos esses livros, a Bíblia, o Alcorão, o Torá, o livro dos Vedas, lá dos orientais, tudo isso são lembretes, são post-it, né? Para a gente lembrar do que está dentro da gente. A gente já sabe, só que a gente esquece. E esquece feio, né? O que acontece? Quando a gente fala assim, vamos estudar o Evangelho, gente, vamos estudar o Espiritismo, vamos estudar a doutrina, vamos estudar parábolas de Jesus, vamos estudar Joana, vamos estudar... não é uma coisa fora. Quando nós falamos para nós estudarmos, é só para nós fazermos um mergulho dentro de nós mesmos, na nossa alma. É para nós nos lembrarmos aquilo que a gente já sabe, que já está escrito em nós. É por isso que a gente estuda, é para isso que a gente estuda. Porque muita gente tem todas essas leis dormindo dentro dela. Esquecida. Pior ainda, menosprezada. Que é o que os nossos irmãos ateus fazem. Menosprezam. Né? Muitos... Isso eu estou falando de ateu mesmo, tá? Ateu materialista. Porque tem muito ateu que eu conheço que é mais espírita do que eu. Tem ateu que é uma coisa assim... Ele se diz ateu, não sei porquê, mas eu estou falando daquele que realmente nega e não quer saber e não age de conformidade com a sua natureza. Né? Tudo bem até agora? Que bom, porque eu estou nervosa. Então, questão 622. Kardec pergunta, Deus deu a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Tá bom, porque se é um lembrete, né? Se a revelação é um lembrete através dos livros, da Bíblia, enfim, Deus deu a certos homens a missão de virem trazer esses lembretes para a gente? Essa é a pergunta de Kardec. No que os espíritos respondem, certamente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer a humanidade progredir. E aí eu fui tentando lembrar aqui, ó, Krishna, Buda, Abraão, Moisés, Zoroastro, Sócrates, Jesus, Maomé, Dalai Lama, temos o Osho, Kardec, olha só, olha quanto. Quem mais? Fala aí. Quem mais? Fala para mim. Oi? Lao Tse, Confúcio, não é? Tanta gente que veio trazer para a gente a lei divina em todos os tempos, né? Em todos os tempos. Mas alguns falharam, né? Nós falamos aqui em Maomé, não falamos? Falamos aqui em outros que certamente nós não conhecemos, eu, pelo menos na minha ignorância, não conheço, e que devem ter falhado. E aí, Kardec pergunta, mas olha só, mas teve uns aí que até falaram que estavam trazendo as leis divinas ou naturais, mas não era bem isso, não. E aí os espíritos respondem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si uma missão que não tinham, ou seja, os falsos profetas, que a gente tem até hoje, fizeram com que os homens se transviassem. Quer dizer, os espíritos confirmaram o que Kardec, né, a observação de Kardec. Realmente, os homens se transviaram por causa disso. Todavia, como eram homens de gênio, quer dizer, como eram homens inteligentíssimos, mesmo entre os erros que ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Maomé. Tem um monte de verdade escrita, e algumas coisas que... né? Mas, no meio daquelas coisas, tem muitas verdades que dá para aproveitar. E assim a humanidade vai avançando aos poucos. Aos poucos, né? De acordo com o seu merecimento. Então, o difícil é separar o joio do trigo, né? O difícil é separar o joio do trigo. E aí, onde é que está a verdade verdadeira? Verdade verdadeira. Onde é que está? Acho que o pessoal aqui já achou.
Aí eu vou contar uma lenda para vocês. Tem uma lenda de que o diabo... Olha só, é lenda, hein, gente? Por favor, hein? Lembra que o diabo não existe como a gente... Não é diabo, não. O diabo, ele estava aqui em Jacarepaguá. Estava aqui em Jacarepaguá jogando um monte de mentira. Estava jogando um monte de mentira aqui em Jacarepaguá. Jogando mentira, que é isso que ele gosta de fazer, né? Só que ele veio com um ajudante. Aí, uma hora, ele jogou uma meia-verdade. Aí o ajudante ficou assustado e falou assim, ué, mas o senhor jogou uma meia-verdade. Aí ele falou assim, aham, é mais perigoso do que uma mentira. Por quê? Porque a metade verdadeira, ela te fisga, ela te convence. E a metade falsa, ela te escraviza. E a gente tem muito disso, meias verdades. E é por isso que nós temos que saber separar o joio do trigo. E é por isso que nós precisamos estudar. É por isso, essa é a importância do estudo. Que está sim de meias verdades. Inclusive no Espiritismo. No dito Espiritismo, né? Vou botar entre aspas aí que o Espiritismo não tem meias verdades, mas muitas pessoas que se dizem espíritas e dizem que estão divulgando o Espiritismo trazem uma quantidade absurda de meias verdades para a gente. Se a gente não souber, não for na fonte, Kardec, a gente vai se escravizar por um monte de metades falsas, metades mentirosas. E Jacarepaguá está cheio aqui, ó. Tem que botar a nossa casa, não vou botar a casa dos outros, tem que dizer que é Jacarepaguá. Enfim. Kardec perguntou, lindo isso, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, perante todos aqueles missionários, né? Aquelas pessoas que vieram nos lembrar, vieram nos trazer a lembrança da lei divina em nós. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Vede Jesus. Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Na Terra, o que nós temos de mais perfeito é Jesus. A doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. Olha que lindo. Então é só fazer tudinho que Jesus nos ensinou, né? Nós precisamos olhar para Jesus e encará-lo com um novo olhar. Ele morreu na cruz para nos salvar, tá? Já está todo mundo salvo? Ele é nosso exemplo, ele é nosso modelo, ele é nosso guia. A gente tem que fazer o que ele ensinou e o que ele fez. Aí sim nós vamos estar salvos. Mas se achar que só porque ele morreu na cruz está todo mundo salvo, vai dar ruim. Vai ficar bom não, né? E é interessante o quê? Esse comentário de baixo foi Kardec que fez, não foram os espíritos. E aí a gente percebe como é que Kardec realmente fazia parte da equipe, da pleiade, né, dos espíritos que fizeram parte da equipe do espírito de verdade. Ele foi um daqueles, né, da equipe do espírito de verdade que reencarnou. Porque o que ele respondeu é um complemento. É muito, muito bonito. É muito... Eu não posso falar nada que eu sou fã de Kardec. Aí, Kardec também, né? Ele gosta, ele vai perguntando, ele vai confirmando, ele vai trazendo para a gente a codificação. Ele perguntou, mas só Jesus que revelou as leis divinas? E aí os espíritos dão aquela... Já disse que não. Já falei que tem um monte de gente que já falou o tempo todo, né? E aí fala o seguinte... elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Todos os povos que não são mais selvagens, todos têm elementos, ainda que incompletos ou adulterados pela ignorância, das leis divinas. Todos. Todos. Não pode ser no Ocidente. Ah, mas o Cristo é só do Ocidente. Tá, a lei divina, ela é universal. Cristo trouxe para o Ocidente e no Oriente, todos aqueles que lembraram, eles lembraram as leis de Deus, não é? Apesar de Cristo não estar no Oriente, mas os missionários que estavam no Oriente vieram trazendo as mesmas leis, os mesmos lembretes, né?
E aí os espíritos vieram nos trazer do espiritismo, tornar inteligível tudo. E aí a gente já sabe, né? Vieram explicar e desenvolver as leis, ensinar o que não ensinaram antes, desenvolver o que estava só um pedacinho, né? Vieram trazer mais coisas para nós. Por isso o espiritismo, né, na sua completude, por isso o espiritismo traz tudo com clareza, sem equívocos, sem meias verdades. Por isso o espiritismo. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Pergunta de Kardec. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Não fosse isso, o espiritismo não tinha vindo há 150 alguma coisa de anos, 150 e poucos anos. Não é? Aos pouquinhos. Lá atrás, o conhecimento da Grécia, grego, né? Aí vem o Abraão, aí vem Moisés, vem aos pouquinhos, né? Vem todo mundo até Cristo, até chegar agora no espiritismo, aos poucos. Mas é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma, um completando o outro, né? Tudo a mesma coisa. As leis divinas. A verdade é uma só. O bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? A gente não está falando de leis morais? Não é? Aí está dizendo, a moral é a regra de bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância das leis, da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Moral. Olha lá. Cumprir a lei de Deus, fazer o bem. Né? Como é que a gente distingue o bem do mal? O bem é tudo que é de acordo e conforme a lei de Deus. E onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se a minha consciência não me acusar, é sinal que eu fiz o bem, né? Se eu fiz alguma coisa e a minha consciência me acusar, eu fiz o bem? Não. E o termômetro é interior. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bom do que é mal? Essa é boa. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E aí? Aí Jesus disse, mas eu não sei, alguma coisa que para mim é bom, para o outro pode não ser. Aí ele diz, Jesus disse, vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então, você vê, você gostaria que fizesse isso com você? Então você faz com outro. Você não gostaria que fizesse isso com você? Não importa o absolutismo de certo ou errado, esse determinismo, porque o que vai contar aí é a sua intenção. Se para você não queria isso e por isso você não faz com o outro, minimamente você tem uma atenuante no teu ato, na tua atitude, né? Deus nos faz isso. E aí, ainda tem outra pergunta, ele fala assim, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? Né? E aí ele fala isso. Coloca, vê, se você quer que faça para você, você faz com o outro, se não, você não faz. Engraçado que aí o Kardec fala assim, mas essa regra, ela só é aplicável quando tem dois, quando tem eu e o outro, eu e o semelhante. E quando for para mim mesmo? E se a coisa for pessoal? E se eu quiser saber quando a coisa é boa ou mal para mim mesma? E aí, como é que fica? Aí os espíritos responderam, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Olha só que delícia, né? Em tudo é assim, a lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades, não é isso? A gente come excesso passa mal, então não é para comer aquilo tudo, come menos, olha só, não precisa do outro. É a lei natural, é a lei, né, do organismo, é a física. Se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, em todos os sentidos isso, hein, gente? Evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. A gente não lança, a gente não diz que a culpa é da natureza. Meu Deus, olha só. Minha herança genética.
Ah, meu pai, olha o que meu pai, a minha herança que meu pai me deixou. Problema de coração, né? A gente bota a culpa na natureza. Ali, ó. Interessante, né? Tá. Como proceder seguramente. Por que existe o mal? Tem gente que pergunta, né? Por que existe o mal? Tudo ficaria resolvido se não existisse o mal. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Esse é o objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação é nós evoluirmos como? Conhecendo o bem e o mal e fazendo as melhores escolhas, opções. Né? Esse é o objetivo. Usar o nosso livre-arbítrio para, entre o bem e o mal, escolher o que é melhor. Olha que beleza. Onde estaria o merecimento sem a luta? Né? Por que a gente ia chegar a ser espírito puro sem a luta? Não ia nem ter graça, vamos combinar. Nem a gente ia querer jogar esse jogo, né? Ia ficar sem graça aberta. Muito ruim. O mal depende da vontade. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. E aqui a gente está falando de responsabilidade. Aqui a gente está falando de saber, de ter consciência do que é certo e do que é errado. Estamos falando de escolhas erradas, escolhas que fazemos conscientemente erradas. Lembra do comer demais? É só olhar quem está acima do peso. Né? Lembra quem tem diabetes? Quem tem pressão alta? Né? É isso aí. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. E aí, eu vou ter que adiantar uma questão para vocês. Que o Kardec pergunta assim, será culpado o selvagem que, seguindo seus instintos, come carne humana? Ele faz essa pergunta. Esse selvagem é culpado? E aí, essa resposta, não é, já é um complemento dela. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Que meios aquele selvagem dispôs para compreender o bem e o mal? Que conhecimento ele tem? O que ele sabe ainda? Que lembrete foi levado a ele? Quais missionários reencarnou entre ele para ele saber o que é certo e o que é errado? Né? Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Olha que resposta linda e completa, né? Então, o bem é isso. Ele depende do quanto você sabe, depende do quanto a gente já conhece, do quanto a gente já é capaz de optar pelo que é bom e pelo que é mal. Se eu sei que fumar faz mal e eu continuo fumando, se eu sei que beber faz mal e eu continuo bebendo, se eu sei que comer em demasia faz mal e eu continuo comendo, se eu ainda como sal, se eu ainda como açúcar, se eu ainda como gordura, isso a gente está falando só da parte física, tá? A gente ainda não chegou ainda nos lembretes de Jesus que falou para fazer o bem, perdoar, não guardar mágoa. Essa parte aí a gente pode até pular. Né? Não ser maledicente, não atrapalhar. A gente está falando só das coisas físicas. As coisas materiais, que são as mais fáceis, porque a gente pode praticar. É dinâmico. Vamos continuar. Está acabando, gente. Às vezes parece que o mal é uma consequência da força das coisas, não parece? Às vezes parece que o mal é uma consequência. As coisas vão acontecendo de um certo jeito que quando você vê, o cara está no meio de uma situação em que ele é obrigado a fazer o mal. Não é isso? Isso foi perguntado também. E os espíritos responderam, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Como, por exemplo, aquele que vai para a guerra e mata.
Essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. A gente vai reencarnando até nós chegarmos ao merecimento de estar num mundo de regeneração onde não haverá mais guerras. Então, mais culpado é o homem quando pratica o mal, porque melhor o compreende. A gente acabou de falar nisso, né? Quanto mais a gente compreende o mal, mais culpado a gente é. Mais será pedido a quem mais será dado, a quem mais tiver sido dado. Né? Então, não sucede também frequentemente que algumas pessoas fazem mal porque outras pessoas obrigam ele a fazer? Outras pessoas colocam numa situação em que ele tenha que fazer o mal? A gente pode pegar de novo o exemplo do soldado. Não é isso? O soldado, quando ele vai para a guerra, ele não é obrigado, né? Alguém que fala, ó, você tem que ir, vai lá, faz, acontece, mata. Também foi perguntado por Kardec, no que os espíritos responderam: cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Ou seja, aquele que mandou, ele é mais culpado do que aquele que foi, por obediência. Olha só. O mal recai sobre quem lhe foi o causador, não é? Olha só. E aproveitar do mal? E aproveitar do mal? Se aproveitar do mal que alguém tenha feito, não acontece isso também? Às vezes um mal é feito e alguém vai e se aproveita do mal. Aquele que se aproveita do mal praticado por outro é como se houvera praticado. Ele só não praticou, muitas vezes, porque não tinha coragem, que além de mal, ainda é covarde. Ele não praticou porque ele era bom, não, é porque ele não teve coragem, esperou o outro praticar, o outro praticou, ele foi e se aproveitou. Se apenas não pratica o mal por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. É aquilo. E quem deseja o mal, mas não pratica, é culpado? Ele só não praticou porque não teve ocasião, não teve oportunidade, ou também, não, mais uma vez, não teve coragem. Tem muita gente que fala: eu não faço. Não faz porque não teve oportunidade. Eu não faria. Vai ter que passar por todas as experiências, vai ter que estar lá. Né, em todos os lugares para dizer isso. É por isso que a gente reencarna, porque a gente tem que estar em todos os lugares. A gente tem que estar como político, a gente tem que estar como rei, a gente tem que estar como mendigo, a gente tem que estar como homem, a gente tem que estar em todos os lugares, justamente para nós sermos provados. Né, em todos os lugares, para ver, aí sim que a gente vai ver se a gente é bom mesmo. Eu já estou aqui embaixo. Bastará que o homem não pratique o mal? Também tem essa pergunta, também é muito famosa, né? Bastará que o homem não pratique o mal? E aí os espíritos responderam: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultados de não haver praticado o bem. Olha isso, gente. Não basta, mas eu não faço mal a ninguém. Sinto muito, não adianta não. Só isso é muito pouco. Não basta não fazer o mal. Você vai responder por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem. É por isso que tudo que acontece na sociedade, a culpa é de todos nós. Todos os crimes perpetrados na sociedade, tudo que acontece, em todos os lugares, a culpa é de todos nós. E é por isso que todos nós vivemos aqui. E é por isso que todos nós, né, somos culpados pelos crimes, então nós temos medo da insegurança. É por isso que nós estamos sempre nos arriscando. Né? Cada vez que saímos, a gente não sabe se a gente volta vivo. Porque a culpa é nossa, então a gente tem que estar aqui mesmo. Isso é um pagamento, sim. Isso é uma tomada de contas, sim. Porque é o bem que a gente não faz que faz com que o mal aconteça. Isso é uma consciência. Isso é uma tomada de consciência. É duro, mas é verdadeiro. E aí? Não há quem não possa fazer o bem. Basta que se esteja em relação com o outro. Basta que a gente vive em sociedade. Basta que a gente faça parte de grupos. A gente faz parte de tantos grupos, né? Ainda mais a gente aqui na Casa Espírita. Não tem como. Todo dia nós temos oportunidade de praticar o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar.
Eu lembro que o Gilberto que fala assim, se você quer que alguém faça alguma coisa, peça a quem está ocupado, porque aquele que está desocupado não vai poder nunca. E geralmente é assim, né? Você que está fazendo, você sempre encontra um tempinho, um jeitinho para fazer mais alguma coisa. Aquele que não faz, não está fazendo nada, ele não está fazendo nada, não é à toa, ele vai continuar sem fazer nada. Não é? Dá tempo. Kardec perguntando, quando o homem se acha mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento irresistível? Aquelas pessoas que nascem em ambientes que você fala, nossa, aqui não tem como, vai virar alguma coisa. Aí os espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não. Nada é irresistível. Né? Nenhum arrastamento moral é irresistível. Pode ser difícil, irresistível não. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Também tem uma coisa, se ele conseguir resistir, parabéns para ele. E para a gente, nessa nossa vidinha tranquila, né, mansa como um lago azul, né, sem problemas, contas pagas, comidinha na barriga, teto, roupa, a gente é tranquilo. Se bobear, a gente está estacionado. Agora, aquele lá, se resistir, é aquele que quando a gente passar, vai passar uma luz assim. Se estiver no umbral, vai passar aquela luz assim. Foi esse. E vai ser a gente numa outra encarnação. Se já não foi, vai ser. Todos nós vamos passar por todas as provas e experiências em todas as formas. Não é porque nós estamos assim que nós ainda não iremos passar pela prova da deficiência. Tem gente que acha porque está normal hoje é porque já não... Não, às vezes é porque nós não estamos preparados ainda para passar pela prova da deficiência. A gente está tomando coragem. O pessoal do circo de Niterói, de 70, 71, não lembro, foram quase 2000 anos se preparando para resgatar uma prova da época de Jesus. Então, muita coisa a gente não passou porque a gente ainda não consegue, porque a gente ainda não está preparado. Deus é bom demais, né? Misericórdia dele mesmo, né? Ele vai dando tempo, se prepara aí, vai estudando aí, vai se preparando aí. Né? Bom demais, né? Então, nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Aquilo que a gente está falando, né? O óbolo da viúva. Valeu muito mais as moedinhas lá, a moedinha da viúva, do que aquele monte de moeda que o ricão botou lá no gasofilácio. Terminando. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus. Aqui a gente está falando da divisão da lei natural, né? Saímos do bem e do mal. É a última partezinha do capítulo da lei divina natural, é essa divisão da lei natural. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo. É por isso que tem gente que não é nada, não é religioso, não é nada, e você vê que já foi, já é um espírito superior. É ensinado por Jesus, que encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Tá? Jesus nos ensinou por quê? Porque nós esquecemos. Nós precisamos dos lembretes. E os homens precisam de regras precisas. A gente precisa de receita para fazer o negócio direito. E aí, a divisão da lei natural é muito interessante, né? Que os espíritos falam assim, olha só, essa divisão em 10 partes, que o Kardec fala, e essa divisão, o que vocês acham? Ficou legal? Ficou bacana? Lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, e essa terceira parte do Livro dos Espíritos é desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo. Todas essas leis morais são desenvolvidas, né? Elas constam no Livro dos Espíritos e são desenvolvidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o Kardec pergunta, e aí, legal essa divisão? Está bacana para vocês? E aí eles falam o seguinte, essa divisão é de Moisés. Essa divisão em 10 é de Moisés.
e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial, é importante. Pode seguir, os Espíritos falam, pode seguir, mas não tem nada de absoluto. Como não tem nada de absoluto, nenhum sistema. A natureza, Deus, não é feito por sistemas. Os sistemas nós fazemos para nós nos organizarmos e entendermos melhor as coisas, porque nós somos, limitados. Então isso é um sistema, isso é um método. Isso não tem nada de absoluto. Ninguém pensa que vai chegar no mundo espiritual e vai achar essa divisão. Mas pode seguir, não tem problema não. Está tranquilo, está certinho. Só não é absoluto, né? E eles ainda falam mais. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Os Espíritos ainda dão esse toquezinho para a gente. Se quiser, fica só na última ali, que já está mais do que certo. Mas pode seguir, pode ir. Tanto que Kardec, depois disso, veio fazendo toda a divisão das leis que a gente tem no Livro dos Espíritos e depois no Evangelho. Bom, gente, eu espero que a gente tenha entendido um pouquinho do que é a lei divina e natural e que a gente possa querer estudar um pouco mais a divisão, essa lei dividida nas 10 partes, na lei de Moisés, agradecendo a atenção, o carinho de vocês e desejando muita paz a todos. Muito obrigado. Esta jornada pelos caminhos da luz, querido Eurípides, apóstolo